Cansou da sua comida, não é? E agora quer começar a comer uma comida diferente? Fica nesse vídeo que esse vídeo é pra você. No vídeo de hoje eu vou abrir o meu armário de temperos pra você. Mudei o cenário, né? Pra quem acompanha um pouquinho, vim aqui pra minha cozinha. Vou abrir o armário de temperos pra vocês, para que vocês conheçam um pouquinho dos temperos que eu adoro e uso todos os dias na minha comida. Eu sou Carol, nutricionista e chefe de cozinha, e ajudo você a ter uma alimentação saudável, sem restrições, completamente prática e prazerosa. E já sabe, se você gosta de vídeos como esse, fica aqui no canal, curte esse vídeo aqui, compartilha, liga o sininho, já sabe, se inscreve para me acompanhar que toda semana a gente tem mais. E não liga pro barulho da minha geladeira, né? Pelo amor de Deus, a geladeira resolveu funcionar agora, no máximo possível. Para mim, um artifício essencial na cozinha é saber construir um bom tempero, é saber temperar a comida. Mas vamos primeiro a algumas diferenças, porque a gente tem, no modo geral, os condimentos, e condimento é tudo aquilo que possa, de alguma forma, modificar o alimento, seja com acidez, seja com textura, seja colocando mais ou menos sabor. Então dentro deles a gente vai ter o vinho, o azeite, o sal, as pimentas, tudo isso pode ser classificado de uma maneira genérica como condimento. E aí nós temos a diferença entre ervas e especiarias. As ervas são todas as coisinhas frescas ou secas, mas são folhinhas, galinhos, coisas que nós utilizamos da planta e que são mais flexíveis, mais delicadas. Já as especiarias, elas já são sementes, cascas, coisas de um sabor mais forte, geralmente chegam na nossa mesa de forma mais seca e a gente consegue utilizar menor quantidade e ter um maior nível de sabor. E quem cozinha sabe, né, gente? Vocês estão aqui na minha cozinha, hoje a gente pode conversar abertamente sobre isso. Quem cozinha sabe que é muito difícil você gostar da sua própria comida todos os dias. Você é essa pessoa? Aquela que perde a criatividade rápido, que já não tem mais criatividade nenhuma para temperar, faz as mesmas coisas todo dia. E por isso que eu tô falando de tempero hoje, porque ele é o artifício essencial para a gente mudar um pouquinho a nossa cozinha sem precisar fazer grandes mudanças dos ingredientes que a gente usa. E hoje eu vou abrir a minha caixa de temperos, a minha parte preferida do armário para que vocês acompanhem um pouquinho do que eu uso no meu dia a dia e se isso pode talvez te inspirar um pouquinho, não é? Mas antes de abrir a minha caixa de temperos, eu queria deixar algumas coisas aqui mais óbvias. Coisas que eu tenho sempre em casa e que não vão estar dentro de um armário, vão estar ali dentro da geladeira, vão estar na minha fruteira, vão estar em alguns outros cantos da cozinha e eu não vou ficar passando por cada um deles. Mas é importante falar para vocês que eu sempre tenho cebola, cenoura, alho e salsão. Sempre. Por quê? Porque cebola, cenoura, alho e salsão são a base prática da cozinha. Eu, como vocês sabem, sou chefe de cozinha, adoro cozinhar e eu sempre uso uma mistura chamada mirepoix. O mirepoix é a base francesa, cenoura, cebola e salsão. Já como estamos no Brasil e aqui todo mundo gosta de um bom alho, eu também trago o alho para minha base e consigo, com a cebola e o alho, trazer essa base bem brasileira. Com a cenoura eu trago um pouco mais de dulçor e com o salsão eu trago aquela acidez, aquele toque que só quem experimentou salsão sabe. Prefiro, para as minhas comidas, utilizar mais o palo do salsão do que as folhas. As folhas eu geralmente acho elas bem ácidas. Eu sinto que em alguns caldos, para o cozimento, ela deixa até um gosto de azedo que é ruim, sabe aquele gosto de azedo que lembra mais pra comida que estragou, que azedou? Eu não gosto tanto da folha do salsão quanto gosto do talo. O talo pra mim eu acho sensacional. É claro que também não pode faltar e não vai estar guardado aqui no armário salsinha e cebolinha. Eu não deixo faltar, porque salsinha e cebolinha pra mim é o básico na cozinha. Salsinha e cebolinha é aquele tipo de coisa que eu corto, compro de 5 em 5 maços, corto tudo, coloco num potinho e deixo lá no congelador. No congelador
eu só pego os pedacinhos dela, dou uma quebrada assim com um garfo, com uma colher e jogo dentro da comida, ela fica sempre fresquinha, sempre sensacional. Eu, vou ser sincera com vocês, não tenho paciência e nem tempo para todo dia ficar cortando salsinha e cebolinha. Acho que a vida útil dela na geladeira é muito pequena. Não tenho um espaço tão grande para plantar, porque eu uso muito, então eu vou ter que ter uma plantação. Mas salsinha e cebolinha não rola eu ter plantado e eu uso bastante, então congelado ela pra mim é sensacional. Tem outras coisas que não funcionam muito bem congelado, como é o caso do alecrim, do manjericão, do tomilho, né? O tomilho já tentei plantar várias vezes, mas o tomilho ele é sensível. Quando ele pega uma praga, ele morre todinho. Então, tomilho me dá um pouco menos de paciência para plantar. Mas alecrim e manjericão são coisas que plantadas funcionam muito bem e você pode comprar aí uma mudinha, uma plantinha e ter ele sempre na sua cozinha. Lembrando, uma dica para vocês: corte os galhos fininhos do manjericão e do alecrim para que eles cresçam fortes. Corte o galho inteiro, não fique lá arrancando folha, você vai matar a sua planta, hein? E agora, vamos ao armário? Vamos lá! Abrindo aqui para vocês os meus temperos, só vou mostrar as minhas mãozinhas agora para mostrar tudo para vocês que eu tenho aqui dentro deste armário. Eu preferi mostrar aqui as coisinhas secas porque das outras coisas é mais fácil a gente conversar. Então eu vou começar por essa caixa, desvendando todos os temperos que eu gosto bastante. E aqui eu deixo eles nesta caixinha bonitinha aqui, todos organizadinhos, ou não, depende do seu ponto de vista. Que eu gosto muito, mix de pimenta. Mix de pimenta, para mim, é essencial. Aqui eu tenho um que vai cebola em pó, pimenta caiena, pimenta da Jamaica, calabresa, alho, salsa, orégano, cominho e páprica. É para deixar bem com cara de comida mexicana. Gosto muito e acho que fica bem interessante. Uma coisa que eu estou apaixonada nos últimos tempos é caldo de legumes. Caldo de legumes, para quem sabe sobre bases de cozinha, é o que a gente começa na nossa base. Então, basicamente, quando a gente fala de um caldo, ele tem cebola, cenoura, salsão, alho poró, louro. Aqui tem pimenta do reino, tem um pouquinho de cogumelo, tem aipo e um pouquinho de tomate em pó e levedura, tá? Tudo para trazer sabor para a sua comida. Então, ingredientes desidratados, sem nada de conservante. Gosto de escolher assim. Coisas que eu acho que são bem interessantes, que a gente usa e eu gosto bastante, em doses homeopáticas. Primeiro, lemon pepper. Eu acho que o lemon pepper é fantástico, a mistura de limão, casquinhas de limão com pimenta preta. Mostardinha amarela, adoro ter mostarda, então mostarda é uma coisa que uso muito. Sou apaixonada por massalas, tenho muitas. Tenho aqui tandoori e hazel hano, que são duas massalas excelentes. O tandoori mais indiano, o hazel hano é uma massala árabe. E aqui nós temos uma massala, sempre tem muitos ingredientes, então se quiser printar para ver os ingredientes. Lembrando, eu tô mostrando marca aqui, mas é porque eu uso essa marca, porque tem para vender aqui na minha cidade, mas você não precisa se fixar nessas marcas. Outras coisas interessantes, ó, mais massala, que adoro. Pimentas diferentonas, mas aí é porque eu sou chefe de cozinha e gosto de experimentar. Essa é uma pimenta Szechuan. A pimenta Szechuan, ela é uma pimentinha chinesa, ela faz parte das 5 especiarias, 5 perfumes chineses. Ela não é ardida, ela é uma pimenta apenas que dá uma leve amortecida na boca, bem gostosa. Coisas que eu gosto, chipotle. Chipotle ou chipotle, você pode chamar do jeito que você quiser. É uma pimentinha defumada, adoro pimenta defumada, vai bem nas coisas mexicanas. Essa daqui tem que usar em doses homeopáticas, porque ela é bem apimentada. Tempero de massala que eu adoro, Cajun. Cajun é um tempero dos Estados Unidos. Adoro trabalhar com temperos americanos, ele tem um pouquinho de açúcar, deixa tudo bem adocicado. Aqui tem outras coisinhas, mas que não são tão normais de se encontrar. A folha do curry, que é gostosa, no arroz fica muito bom. Aqui eu comprei por curiosidade, é um molho de tomate em pó. Gosto também de comprar temperos por curiosidade. E estes são de pimenta preta, que eu tenho sempre bastante refil, porque eu uso muita pimenta, mas já vou chegar lá pra vocês.
falado dos temperos em pacotinhos, que são temperos bem diferentes e versáteis, vou mostrar um pouquinho das pimentas. Eu adoro ter mais que um tipo, e essa daqui é uma pimenta do tipo verde, tá? Bem bonitinha. Eu costumo, na minha casa, deixar ele sem etiqueta, bem fechadinho, porque eu não sinto necessidade de ficar colando etiqueta em tudo, mas você pode colar etiquetinha se você tiver dúvida. Esse moedorzinho é para pimenta preta, então aqui eu sempre tenho pimenta preta. E uma pimenta que eu gosto bastante porque é mais para doce, para coisas mais condimentadas, é a pimenta rosa. Tá até bem cheinha, porque eu acho ela bacana, mas ela é uma pimenta forte, não é uma pimenta fácil de você trabalhar com ela em todos os preparos. Curto também e acho que é importante conhecer pimentinha calabresa, tá? Então pimentinha calabresa tá aqui com etiquetinha, já tortinha a etiqueta, coitada. Mas a pimentinha calabresa é uma pimentinha muito boa de se utilizar. Aqui temos sal, vou tirar o sal da frente para vocês poderem ver o resto que eu tenho atrás. Eu não gosto muito de ter folhas secas. A única folha seca que eu abro uma exceção é orégano e louro. São as únicas duas folhas secas que eu abro uma exceção de ter no meu armário. Eu não gosto de manjericão seco, eu não gosto de olha só. Eu não gosto de manjericão seco, eu não gosto de alecrim seco, eu prefiro essas folhas frescas, tá? Deixa eu tirar azeitinho de oliva, logo mais ensino pra vocês a degustar azeite de oliva, que é bem interessante. Aqui, para algumas coisinhas, quando eu faço biscoito principalmente, eu gosto de flor de sal, porque ela vira um floquinho de sal no que você tá cozinhando e derrete na boca, fica bom no molho, fica bom num caramelo, fica excelente nos biscoitinhos, fica muito legal. Até em brownie isso aqui fica gostoso, tá? Então, florzinha de sal. Aceto balsâmico, o meu tá no fim, mas é porque eu também uso crema de aceto balsâmico, então a crema é um pouco mais grossa e o aceto balsâmico é um pouquinho mais fininho, mas é o meu vinagre preferido. Aqui atrás eu também tenho um vinagre de maçã. Vinagrinho de maçã orgânico, por isso que ele fica com esses sedimentozinhos embaixo, mas o vinagrinho de maçã é mais pra, tipo, fazer receita do que pra consumir em salada, porque eu sou uma pessoa que detesta salada com vinagre, não gosto, só gosto de crema. Vou tirar o óleo da frente, eu acho que é importante cozinhar com óleo, então tem óleo vegetal, ele é um excelente estabilizante de outras coisas, então o azeite de oliva ele queima muito rápido na panela, a manteiga queima muito rápido na panela, então o óleo vegetal acaba sendo uma excelente mesmo, aquisição para você. E por último, para mostrar algumas especiarias aqui atrás. Aqui nesse potinho de origem desconhecida, sem nada escrito nele, é páprica. Eu amo páprica defumada e aqui é uma páprica picante defumada. Para fechar, meu louro acabou, né? Tá vazio o meu louro, mas eu tenho sempre canela em rama, tem canela em pó também aqui. Meu marido é viciado em canela, mas eu prefiro usar a rama e ralar a rama na hora na comida. É uma dica que eu dou pra vocês. Se puder comprar temperos inteiros, compre inteiro, rala na hora, é melhor. Aqui tem um pouquinho de anis estrelado. Eu não uso tanto anis estrelado, eu acho que o gosto dele, ele passa muito para as coisas, então eu prefiro que ele esteja presente em doses bem homeopáticas, mas o anis estrelado faz toda a diferença nos seus preparos também. Carnes, principalmente carnes, é bem convencional utilizar. Cardamomo em bagas, amo cardamomo, cardamomo fica bom no café, cardamomo fica bom em tanta coisa. Ele é tão versátil que, enfim, e de novo, sempre compra ele inteiro e moe no pilão depois. E, por último, cravinho da Índia. Cravinho da Índia é extremamente essencial para mim. E aí, gostaram de conhecer o meu armário? Eu espero que sim. Eu sei que esse vídeo fica um pouco monótono, eu fico só mostrando minha mão e falando um pouquinho ali, mas a ideia é que vocês realmente conhecessem a realidade do que é a minha casa. E pensar também que você não precisa ser tão ousado quanto eu e ter tantos temperos assim. Poucos temperos e temperos que sejam seus favoritos já podem dar uma cor e uma cara diferente na sua comida. É claro que não basta você possuir temperos, você tem que aprender a temperar. Gente, o intuito de usar tempero não é deixar a comida 100% com o gosto dele. Não é você colocar tanto que fique ruim de comer. É você colocar poucos e muitos, variados, para que você
levante aquela comida. Então um bom tempero é aquele que deixa a comida ainda mais gostosa e que não te traz uma indigestão depois, que não seja aquele tempero que você fica lembrando dele depois por horas, né? Fica aquele gosto ruim na boca. Não é isso que a gente quer chegar. Outra questão é que você pode começar a sua comida com uma boa base de temperos. Qual que seria uma boa base de temperos? É você começar ali dourando uma cebola ou suando a cebola, e cada uma dessas formas vai ter um sabor diferente. Então se eu caramelizo vegetais no fundo da panela, eu já tenho um sabor diferente. Se eu caramelizo uma proteína no fundo da panela, eu já tenho outro sabor. Também dá bastante diferença na sua comida você utilizar um óleo de soja convencional, como eu tenho e mostrei para vocês, para você utilizar um azeite de oliva, que vai subir muito mais o sabor do azeite. Lembrando que não é sobre propriedades nutricionais, né? Até porque ele perde várias quando a gente aquece. É sobre realmente ter o sabor do azeite na comida. Ou você utilizar manteiga ou óleo de gergelim, que são outras coisas que também trazem sabor, né? Então, você grelhar a comida com um óleo, uma gordura diferente, já vai trazer essa composição de sabor. Você caramelizar vegetais ou caramelizar a carne no fundo da panela também já vai trazer outra composição de sabor. Você trabalhar com bebidas alcoólicas, como vinho, que vai trazer um pouco mais de acidez, ou conhaque, uísque, que vão trazer um pouco mais de amadeirado para a comida, ou a própria cachaça, que é bem convencional do Brasil e que vai trazer um leve dulçor no fundo da comida, também vão agregar outros sabores. Quando a gente joga bebida alcoólica na panela, a gente chama isso de deglaciar. Outra coisa que influencia muito, se você está fazendo comidas com um tom mais escuro, utilizar extrato de tomate para deglaciar o fundo da panela, que é o que a gente chama de pinçagem, vai te ajudar bastante a temperar melhor a sua comida e dar um fundo caramelizado, uma cor mais caramelizada para os vegetais, para o que você está fazendo. Uma dica importante é também analisar os temperos pela estrutura deles. Se você está na dúvida em como usar, qual é a força que aquele tempero tem, come, experimenta o tempero, tá? Mas uma regra eu tenho, sempre que eu estou trabalhando com ervas frescas, eu prefiro utilizar ervas frescas ao final do preparo. Então o que acontece? As ervas frescas, elas acabam oxidando com a cocção, elas ficam escurecidas com a cocção, o que não deixa um aspecto tão bonito na comida. Já as ervas secas, por elas terem sido desidratadas, elas têm uma concentração de óleo essencial muito maior mesmo. E essa concentração de óleo essencial faz com que elas fiquem mais fortes na comida. Eu sinto que, por exemplo, né, talvez não seja o caso do seu paladar, mas é o meu, quando eu coloco orégano, manjericão na comida desde o começo da cocção, ele acaba dando um tom de amargo ao final, principalmente o orégano seco, é um negócio que eu sinto muito amargor. Já as fresquinhas eu gosto pela beleza, pela aparência, que elas fiquem bem verdinhas, então eu coloco lá pro final, que é só para levantar aquele aroma mesmo. Então quanto mais frágil é a especiaria, o condimento ou a erva que você está utilizando, mais pro final do preparo eu deixo ela. E uma dica para você, se assim como eu, você tem temperos em grãos inteiros dentro de casa, uma dica extraordinária é você tostar estes grãos. Quanto mais você tosta eles, mais os óleos essenciais deles abrem e você sente aquele cheiro de tostadinho com o cheiro dos óleos essenciais deles. Então se você tem uma pimenta, se você tem um coentro, se você tem qualquer coisinha em grão dentro do seu armário, coloca na frigideira e tosta antes de utilizar, que você vai sentir que o sabor deles vão abrir muito. E é claro, talvez você não tenha visto no meu armário, até porque tem muito mais coisa aqui dentro guardado, mas eu utilizo como se fosse tempero também o açúcar, o mel, o melaço e o próprio sal, né? O sal vocês acabaram vendo, mas eu utilizo isso como se fosse um tempero também. O açúcar, ele vai deixar um pouco mais adocicado, mas ele também vai fazer uma caramelização mais bonita. O mel e o melaço vão trazer um adocicado com sabores diferentes. E eu gosto bastante de trazer isso como um tempero para dentro da minha comida. Acho que agrega sabor, agrega cor, então eu uso este condimento como tempero. E é claro que se você ficou até aqui,
Gostou de ouvir esse vídeo? Gostou de viajar na minha cozinha? Não esquece de deixar aqui o seu comentário, o seu like nesse vídeo, de compartilhar com alguém que tá precisando de umas dicas de tempero aí, e fica no nosso canal que sempre tem mais. Um beijo pra vocês e até a próxima!